Boa noite, gente. Eu tive um compromisso, no horário da nossa aula, por isso que eu vou deixar essa aula gravada para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês me falem, tá bom? Essa aula é um pouco mais cheia de conteúdo, porque a gente vai tratar de vários expoentes da sociologia brasileira. Mas tá tudo certinho aqui nos slides e eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês também. Então, qualquer coisa que precisar, se ficar alguma coisa sem entender, pode me mandar mensagem, tá bom? Vamos começar. A sociologia brasileira, quais são os antecedentes dela, né? Ela queria tentar responder essa pergunta: o que é ser brasileiro? E como que a sociedade brasileira foi construída? O que influenciou nessa construção? E aí eles perceberam marcas profundas que a colonização deixou, que são a concentração fundiária, ou seja, grande quantidade de terra na mão de uma pessoa só, né? A falta da distribuição de terras, assim, a gente tem uma concentração de latifúndios, ou seja, de terras grandes na mão de uma pessoa só. A gente tem também a elite agrária, que foi se fortalecendo nesse processo colonial e se tornou muito, muito forte até hoje, tendo poder econômico, poder político, poder social, controlando várias coisas dentro da sociedade brasileira até os dias de hoje. E por fim, a gente tem também a última marca, que é a cultura eurocêntrica. Então, a nossa colonização foi baseada numa cultura trazida da Europa, né, dos portugueses, dos espanhóis, que é uma cultura cristã, católica, e o Brasil foi construído nessa moral, né? E aí a gente percebe, a partir desses antecedentes, uma necessidade de construir uma identidade nacional, construir uma cultura que seja nossa, né? Porque a gente trazia tudo da Europa, tudo pronto. Aí, quais são os objetivos da sociologia brasileira, do estudo da sociedade aqui no Brasil, né? É descobrir quem somos, ou seja, qual que é a gênese, qual que é o início da ideia do que é brasileiro, quando que surgiu esse início dessa identidade, quando que as pessoas que moravam aqui deixaram de se sentir portugueses, índios ou negros e começaram a se sentir brasileiros, né? Reconhecer as influências europeias, como que o país se construiu, né? Reconhecer tudo aquilo que a gente falou no slide passado dessa cultura eurocêntrica aqui no Brasil. Reconhecer a miscigenação, e a miscigenação está muito relacionada com a nossa identidade. A gente é um povo misturado, né? A gente teve os indígenas que já estavam aqui, depois os portugueses que chegaram, os negros, e aí entender essa miscigenação na formação da identidade do Brasil. E também o processo de modernização do Brasil. Como que isso aconteceu? Teve muitas rupturas em relação ao processo colonial ou continua a mesma coisa, essa modernização, sendo comandada pela elite agrária? A gente teve processos de revolução tecnológica, industrial aqui no Brasil, como que foi? Então, reconhecer todos esses processos e aí analisar as contradições e a heterogeneidade da sociedade brasileira, que é essa formação, assim, de mistura, né? Cheia de misturas. A gente tem essa Escola Livre de Sociologia, que foi a primeira escola de sociologia do Brasil, que é um grupo, né, de pessoas que se reúnem para estudar isso. Eles têm essa proposta de redescobrir o Brasil, ou seja, forjar a identidade nacional. Forjar significa criar, né, formar essa identidade nacional, se afastando da influência europeia. Então, distanciar o olhar sociológico do eurocentrismo. Então, eu vou olhar
não como um europeu olharia o Brasil, porque é o que acontecia antes, né? Agora é um brasileiro olhando o seu próprio povo, o seu próprio país. E aí a gente tem na geração de 30 esses autores aqui, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, que é o idealizador dessa escola. E aí é legal falar também que a gente teve alguns antecedentes que buscavam também essa identidade nacional. Não sei se vocês conhecem, mas a gente teve a Semana da Arte Moderna em São Paulo, que foi em 1922, que foram vários artistas que buscavam criar uma arte brasileira, não europeia, é, não europeia, né, que é o que mais influenciava as coisas na época. Uma arte brasileira. E aí a gente tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, de Cavalcante, a Anitta Malfatti, que são artistas que queriam formar também na arte essa identidade nacional. Então, a gente percebe que é todo um contexto de de estudiosos, né, de cientistas, de artistas, buscando essa identidade nacional. Então, assim surgiu a sociologia aqui no Brasil. Agora a gente vai começar a falar dos autores mesmo, né? A gente tem, primeiramente, o Caio Prado Júnior, a obra que ele tem é a Formação do Brasil Contemporâneo, e ele tem uma proposta mais de analisar o aspecto econômico. As análises que ele fez são muito importantes na história do Brasil, assim, na história da colonização. Ele tem um cunho marxista, e às vezes marxista aqui não é nem de ideologia, mas também de analisar. Lembra que o Marx analisava o aspecto econômico da história? O aspecto material, né, da história. Então, ele fez o mesmo aqui. Ele descreve os ciclos econômicos que a gente teve no Brasil. Então, ele descreve o ciclo do açúcar, que foi depois do pau-brasil, né, o ciclo do açúcar, com a plantation e tal. Descreve o ciclo do ouro, como que sucedeu, quem trabalhava, como que foi isso para a economia do Brasil, depois o ciclo do café. Então, ele descreve esses ciclos econômicos. Ele descreve também que a colonização aqui no Brasil foi do tipo de exploração, né? A gente tem aquela colonização por povoamento e colonização por exploração. Então, ele fala isso, que o povoamento aqui só se deu pela exploração da terra. Então, pensa nessa lógica que o Brasil, que o povoamento aqui no Brasil começou. Tudo ao redor do lucro. Então, era um projeto comercial, ninguém estava interessado em formar família, formar uma cidade direitinho, formar uma sociedade bonitinha. Não, o objetivo era o lucro. Então, as pessoas que moravam nas vilas e tal, eram trabalhadores, era senhor de engenho, tudo voltado para o lucro. Então, tem uma negligência em relação à sociedade, né? Não era importante eu organizar a sociedade, era importante eu lucrar com aquele pedaço de terra que eu tinha. E isso atrapalha, né, o desenvolvimento de uma identidade nacional, porque vamos pensar, eu sou um português que chegou no Brasil para lucrar com esse pedaço de terra. Eu vou querer que meu filho seja um português que continue isso. Então, a gente não tem uma formação de uma brasilidade nesse início, né? É isso que ele descreve. Ele fala que o processo colonial gerou o Brasil que a gente conhece hoje. E não teve muitas rupturas, ou seja, não aconteceu muita coisa que mudasse as relações da sociedade. Então, a elite agrária que comandava lá no tempo colonial, no processo colonial, é a mesma que ainda comanda, né? Às vezes de uma forma mais mascarada, velada, né? Assim, discreta, vamos dizer assim,
mas ela ainda comanda, então não teve rupturas. O Brasil atual é fruto, sim, de um igual, assim, do processo colonial que ele teve de exploração. Esse é o Caio Prado Júnior. Então, eu gosto sempre de pensar assim, como são vários autores que a gente vai ver, vários estudiosos, sempre associa os estudiosos à coisa mais importante. Então, Caio Prado Júnior, vai mais falar do aspecto econômico e descrever os ciclos econômicos do Brasil na colonização. Aí a gente tem o Gilberto Freire. Ai, passei. Gilberto Freire. Ele tem essa obra muito importante, que é a obra Casa Grande Senzala, uma obra muito famosa, onde ele vai analisar a formação do povo brasileiro e a estrutura social, né, brasileira. E aí ele vai falar uma coisa assim, meio que hoje em dia a gente critica, né? Ele vai falar que as três matrizes étnicas aqui do Brasil contribuíram igualmente para a formação do povo brasileiro. Que matrizes étnicas são essas que a gente tem aqui no Brasil? É o índio, o branco europeu e o negro. E aí ele fala que os três contribuem igualmente para a formação do povo brasileiro. Vocês concordam com isso? Pensem nisso, né? Será que o índio contribuiu da mesma forma que um branco contribuiu e que um negro contribuiu? Ou a cultura que o índio ofereceu não foi desvalorizada, né, no processo de colonização? Do negro, então, nem se fala. Então, isso é meio tendencioso, né? Meio errado, né? Aí ele fala isso, que a miscigenação foi positiva e gerou uma cultura plural, né? E isso é a maior vantagem da miscigenação. Isso esconde algumas coisas, né? A miscigenação foi positiva, pode ser que sim. A gente tem uma cultura plural e isso pode ser uma vantagem para o Brasil? Pode sim, mas ela é? Não sei. E aí ele fala também da estrutura social brasileira. Patriarcalismo representado pela Casa Grande. Ele descreve, né? Casa Grande, para quem não sabe, é onde o senhor de engenho morava com a família dele. Geralmente ele era português, né? Branco, europeu, ou filho de europeu, né? Que nascido aqui, mas branco. E, e essa Casa Grande era uma casa onde tinha esses brancos europeus, mas também tinha escravos trabalhando nessa casa, né? A gente tem damas de leite para cuidar das crianças, a gente tem cozinheiras, a gente tem escravos mesmo que cuidam da casa. Então a senzala ficava perto dessa casa grande, né? E aí ele fala nesse livro que havia uma convivência pacífica entre a Casa Grande e a Senzala. Será que sim? Acredito que não, né? Não era pacífico, era violento. E ele não fala dessa violência contra os negros que existiam. Então é uma visão assim bem saudosista, né? Que a gente coloca aqui nas críticas. É bem olhando assim com um olhar bem bonito para a situação, mas que não era verdade, né? A gente sabe que os negros sofreram muito a exploração, a escravidão, sofreram assim bastante na mão dos brancos da Casa Grande. Então, esse patriarcalismo é o papel do senhor de engenho mesmo, assim, de chefe da casa, de controlador de tudo que acontece ali, né? Então, e aí ele também faz uma análise do negro, e aí ele fala que o negro, as principais influências do negro na sociedade são a plasticidade, que é uma capacidade de se adaptar às situações, e a sensualidade. Então, olha que
Que visão racista, né? Que visão tentando trazer um olhar bonito da situação, um olhar mascarado de tudo que acontecia. Então, quando a gente fala de Gilberto Freire, a gente lembra dele falando dessa formação do povo brasileiro, mas a gente tem que lembrar que ele tem um, um olhar muito enviesado, muito saudosista, assim, ó, tentando deixar as coisas mais bonitas, tentando passar um pano em tudo que aconteceu. E aí a gente fala, quando a gente lembra de Gilberto Freire, de democracia racial, que, ou seja, é uma ideia de que não tinha, no Brasil não tinha racismo, né? Que foi uma convivência pacífica entre negros e brancos, que foi bonitinho o processo, sabe? Não foi. Então, é isso que a gente tem de Gilberto Freire. Lembra dessa ideia dele de democracia racial? Democracia é governo de todos, né? Isso que significa a palavra. E quando a gente fala racial, é como se existisse uma igualdade das raças, uma convivência boa, positiva, e não foi isso que aconteceu. Passando para frente, a gente tem o Sérgio Buarque de Holanda, que ele tem a obra Raízes do Brasil. Ele tem uma influência de Max Weber, né? Então ele vai tentar entender a sociedade de uma forma mais profunda, né? Entender o que era o brasileiro. E aí ele tem o objeto de estudo dele a colonização do Brasil, né? As raízes, né, do Brasil. E ele foi pesquisar também a raiz do brasileiro, assim, da personalidade do brasileiro. E aí ele fala desse personalismo, que é a cultura da personalidade. E é uma característica, assim, dos povos ibéricos que a gente herdou, uma cultura de intimidade, de proximidade e de repulsa pelo que é impessoal e pelo que é burocrático. Então, aqui a gente tem algo que dá para a gente perceber muito no brasileiro, né? Que a gente é próximo dos outros, a gente gosta de criar intimidade com as pessoas, a gente se dá bem com pessoas que a gente tem mais intimidade, né? Então, a gente quer ser próximo. Vamos pensar. A gente quer ser próximo do policial que para a gente quer buscar um laço de parentesco, né? Você conhece tal pessoa? Essa pessoa também é minha vizinha, essa pessoa. A gente gosta de buscar relações de proximidade, assim, para ficar tudo em família, vamos dizer assim. E a gente tem uma repulsa, uma aversão, a gente não gosta do que é impessoal, do que é burocrático, do que não é pessoal, né? Estou tentando pensar como que eu explico, mas a gente não gosta muito de coisas que são só regrinhas que eu preciso seguir sem criar uma intimidade. A gente gosta da intimidade, a gente gosta da proximidade. Então é essa cultura, né? E aí ele descreve um homem cordial. Cordial vem de coração, né? Então é um homem que valoriza mais o emocional do que o racional. É o que eu falo aqui, superioridade do sentimento. Então eu valorizo mais o sentimento em relação à racionalidade. Eu deixo de lado a minha razão e sou mais sentimental. E aí a gente tem o patrimonialismo, que é a dificuldade de separar o público do privado. Que é isso, né? A gente pode dar um exemplo assim bem macro, é um político que tem dificuldade de separar o dinheiro que é público do que é dele, privado. E aí a gente está falando de corrupção, né? Mas a gente vê vários exemplos disso assim, exemplos menores, né? Por exemplo, a gente está na fila de um banco
e a gente tenta achar um amigo nosso para ele conseguir adiantar as coisas para a gente. Então, olha lá, a gente está tentando usar a intimidade e a proximidade que a gente tem, uma relação de proximidade, para evitar algo que é impessoal e burocrático, que é, por exemplo, uma fila do banco, onde teoricamente eu não teria vantagem nenhuma, eu teria que esperar a minha vez e ponto, né? Só que não, a gente fica tentando, se eu fizer amizade com a moça do caixa, vai que eu consigo passar na frente. Se eu ligar para um amigo meu que trabalha lá dentro, vai que eu consigo resolver isso de uma forma mais fácil. Então, a gente tem o famoso jeitinho brasileiro, que é tentativas de fazer a resolução dos meus problemas, né? Criar um jeito especial para resolver um problema que é meu. E evitar o impessoal e o burocrático. Então, aqui a gente tem uma consequência mais séria, né, desse jeitinho brasileiro, que é a aversão aos rituais racionais da política. Então, tudo na política aqui no Brasil, a gente tenta resolver pela intimidade, pela proximidade, e evita coisas racionais, coisas burocráticas. Se eu sou um político, eu vou tentar favorecer, eu vou tentar, olha que doideira. A minha campanha se baseia em criar intimidade com as pessoas. Ai, vota em mim que eu faço isso para você. Vota em mim porque eu sou da sua família. Vota em mim porque eu vou te ajudar nisso. E olha aí, eu tô indo muito mais pelo sentimento do que pela racionalidade, né? Se a gente fosse um pouco mais sérios, né? A gente agiria tipo assim, não, vota em mim porque eu vou melhorar isso, isso e isso, e eu posso ser bom nisso, nisso, nisso. Não porque eu vou te ajudar pessoalmente em tal coisa, não porque eu vou te dar uma cesta básica. Então, a gente tem Sérgio Buarque de Holanda, lembra do jeitinho brasileiro, que ele vai tentar explicar por que que a gente faz isso, né? Então, nós somos pessoas, nós brasileiros, né? Esse homem cordial, que se levam muito mais pelo sentimento. A gente tenta trazer tudo para a familiaridade, trazer tudo mais para proximidade, né? Para tentar conseguir privilégios, para tentar resolver os nossos problemas. A gente se baseia pela admiração e não pelo poder que a pessoa tem, né? Então, é isso que ele vem trazer. Bem importante para citar em redação o Sérgio Buarque de Holanda, né? Dá para trabalhar alguns temas políticos, dá para a gente fazer uma análise bem legal da sociedade a partir dele. Seguindo, a gente tem o Florestan Fernandes, que ele vai falar, vai criticar a democracia racial que a gente viu lá no Gilberto Freire. Então, ele vai falar assim: olha, tá errado isso. É um mito essa democracia racial, que todo mundo é igual, que todo mundo contribuiu da mesma forma para a sociedade brasileira, que não tinha, que foi uma convivência pacífica. E aí ele vai falar assim, mas por quê? Porque as diferenças sociais e econômicas entre negros e brancos é gritante no país. Quais evidências que ele usa para mostrar isso? Mercado de trabalho. Vai ver quem que ocupa os cargos de maior destaque, vai ver que parcela da população tem ensino superior, vai ver a condição de moradia, né? Vai ver porcentagem de quem tem casa própria, ver porcentagem de quem mora em condomínio, escolaridade, que eu tinha falado do ensino superior, quem tem condição de entrar numa faculdade. Senão a gente não precisaria de cota, né? Senão essas políticas que a gente tem para tentar amenizar esse processo de exploração e de desigualdade racial no Brasil não precisariam, né? Então, ele vem contestar tudo isso, desse mito de democracia racial.
E aí ele fala que o Brasil é um país miscigenado, ou seja, houve miscigenação aqui entre índios, negros, brancos, europeus, né, de vários países, mas a gente tem segregação, sim, não foi uma miscigenação bonitinha. A gente tem exploração da elite branca até hoje, a gente tem um racismo velado, onde a gente nega que há a presença desse racismo, né? A gente demora para entender que isso existe aqui no Brasil, a gente fica passando pano nesse racismo que existe, mas ele existe, a gente precisa lutar contra, né? E aqui a gente tem uma diferença, porque o racismo nos Estados Unidos é muito alto também. A diferença, as desigualdades raciais lá também são gritantes. Mas o que é a diferença? Lá o racismo não é velado. Lá a população sabe que ele existe. Então, se eu sei que isso existe, eu luto contra. Aqui no Brasil, a gente finge que não existe. Então, não dá para lutar contra algo que a população ignora, finge que não existe, desconhece, né? Mascara. Então, a gente precisa mostrar que isso ainda existe sim, né? Então, Florestan Fernandes vai criticar o Gilberto o Freire, criticar a democracia racial. Lembrem disso. Aí a gente tem o Darcy Ribeiro, que ele tem a obra dele, O Povo Brasileiro. Ele vai fazer a genealogia do Brasil, ou seja, como que cada matriz étnica influenciou na construção da identidade brasileira. E aí ele é um pouco ele é mais sensato que o Gilberto Freire. Ele vai falar assim: ah, não, os índios influenciaram dessa forma, os negros dessa, os brancos dessa. E vai trazendo, né? Vai reconhecendo as influências de cada matriz, sem falar que foi igual, sem falar da democracia racial que o Gilberto Freire traz. Então, também critica o Gilberto Freire, falando que a história da formação do Brasil é muito violenta, desde com os índios, depois com os negros. Então, o processo de formação da identidade do Brasil é violento. E aí ele fala também desse conceito que é o cunhadismo, né? Que é eu incorporar o estranho. Vamos pensar, por exemplo, o cunhado, nosso cunhado, faz parte da família. Isso é uma influência indígena, que os indígenas conseguiam criar essas relações, de incorporar o que era estranho para eles, né? Então, ele traz esse conceito. E ele também, a gente sempre lembra do Darcy Ribeiro defendendo o índio, e ele influenciou na criação da FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional de Apoio aos Indígenas. E a FUNAI tem um papel importante na preservação de terras, porque o indígena precisa da terra para a preservação da sua cultura. E como a gente tem uma cultura muito etnocêntrica aqui no Brasil, né? A gente só pensa na gente e não valoriza os outros grupos sociais que fazem parte da população brasileira, que é os indígenas, a gente desrespeita a produção cultural que eles têm, né? A gente enxerga eles de uma forma muito rasa. Ah, índio é quem usa colar e faz com a boca. Olha a ideia que a gente tem, né? Que nos é passada. Então, tem que ter toda uma desconstrução e uma construção de uma nova ideia das sociedades indígenas para a gente entender a importância deles terem a terra deles, para eles, a importância das reservas indígenas, a importância dessa proteção do índio, proteção dessa cultura. Então, Darcy Ribeiro sempre lembra que ele vai ser um crítico do Gilberto Freire e ele vai defender os indígenas. E ele é mais
sensato nas coisas que ele fala. Acabando, gente. A gente tem agora o Fernando Henrique Cardoso, que ele nasceu em 1931 e ele não morreu ainda, então por isso que tá branquinho aqui o espaço. Tem 90 anos. Ele já foi presidente do Brasil por 2 mandatos. E olha que legal, né? Um estudioso que foi presidente do Brasil. E ele tem um livro que ele fala da dependência da América Latina. Então ele vai estudar esse lado assim, mais econômico também, mas também político, né? Então ele vai estudar por que que os países da América Latina são dependentes de outros países europeus, dos Estados Unidos, por quê, né, que isso acontece. Então, ele vai ajudar também na criação dessa Comissão Econômica para a América Latina, que é uma busca pela ruptura da dependência entre países centrais e periféricos, ou seja, eles querem dar que a América Latina desenvolva autonomia, autonomia política, econômica, tecnológica, parar de depender dos Estados Unidos, parar de depender da Europa. E aí ele fala, né, que alguns países possuem um maior poder de decisão nas relações econômicas internacionais. Quem possui maior poder de decisão? Estados Unidos, Alemanha, que são os países mais ricos, né, mais influentes. O pessoal do G8, né, que é aquele grupo de países que, assim, praticamente governam o mundo. Então, isso gera uma possibilidade de ruptura dentro do capitalismo, que não é legal. Então, ele defende a necessidade dos países da América Latina de se industrializar, de gerar a própria autonomia industrial, autonomia tecnológica, criar centros de estudo, centros tecnológicos para parar de depender de tecnologia externa. Porque a gente sabe que a economia está muito relacionada com a política. Então, se eu sou um país economicamente mais ativo, mais visto, né? Assim, se eu sou um país em que eu estou entre as maiores economias do mundo, com certeza eu vou ter maior papel político nas decisões mundiais. Então, é isso que eles defendem, né? Essa autonomia dos países da América Latina. Então, ele vai tentar estudar por que que os países da América Latina são tão dependentes dos outros países. E claro que isso tem a ver com a colonização, né? A gente não... a nossa independência foi uma independência muito mais para manter a ordem vigente, né? Para manter a família real no poder, do que foi um processo assim de luta por independência mesmo de Portugal. Então, ele vai estudar essas relações para mostrar as influências econômicas que isso tem. Esses são os expoentes. Agora vamos fazer esse exercício junto, só para a gente fechar. Que é do Enem. Então vamos lá. Em sociedade de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até exclusivos de qualquer tendência para cooperação autêntica entre os indivíduos, tenha sido quase sempre os mais decisivos. Então, o que ele está falando? Que o vínculo é mais forte, né? Os vínculos que a gente tem é mais forte dentro da sociedade brasileira. As agregações e as relações pessoais, embora por vezes precárias, e de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias, entre regionalismos, faziam dela um todo incoerente e amorfo.
O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afetivo, do irracional, do passional, uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Ó, sempre lê de quem que é o texto, então é do Sérgio Buarque de Holanda. E o que ele fala? Do jeitinho brasileiro. E é isso que ele está falando. Que tá falando com palavra difícil, né? Isso que é ruim, mas ó, houve uma acentuação, ou seja, uma valorização do que é afetivo, do que é passional. Passional vem de paixão, né? Vem de sentimento. E uma diminuição, ó, uma atrofia do que é ordenador, do que é disciplinador, do que é racional. Então, é justamente o que o Sérgio Buarque de Holanda falava. Então, vamos para a pergunta. Um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, na letra A, rigidez das normas jurídicas. A vida pública brasileira é baseada na rigidez das normas jurídicas? Não, infelizmente não. Prevalência dos interesses privados? Prevalência significa... como que eu explico? Isso prevalece, né? Isso se sobrepõe na sociedade. Os interesses privados se sobrepõem, se destacam na sociedade? Sim. Então, né, a gente vai ver que é essa letra B. Solidez da organização institucional. A organização institucional do Brasil é sólida? Não. Da vida pública, não. Legitimidade das ações burocráticas? Não, lembra que o Sérgio Buarque de Holanda disse que a gente tinha uma dificuldade com coisas burocráticas? Estabilidade das estruturas políticas? Não, também. Então, a gente vai ver que é a letra B. Eu vou deixar mais exercícios para vocês, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falem, tá bom? Deixei também uns vídeos no YouTube sobre esses sociólogos e sobre a sociologia brasileira, que podem ajudar, umas videoaulas. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu sei que hoje foi muito conteúdo, eu falei até, mas qualquer dúvida é só me falar e façam os exercícios que vão ajudar bastante. E sempre lembre do que lembra cada sociólogo. O Gilberto Freire, ele falava lá da democracia racial, Sérgio Buarque de Holanda, do jeitinho brasileiro, o Florestan Fernandes critica o Gilberto Freire, o Darcy Ribeiro fala dos índios, o Caio Prado Júnior faz uma análise mais econômica. Acho que eu falei de todos, né? Acho que foi. E o Fernando Henrique Cardoso vai falar da América Latina. Então é isso, gente. Muito obrigada. Bons estudos para vocês. Não sei que hora que vocês estão assistindo essa aula, então boa noite, bom dia, boa tarde. Fiquem com Deus. Qualquer coisa vocês me falam, tá?